Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu vim aqui falar sobre um assunto muito desagradável, muito desagradável. Só quem já sofreu com isso que sabe. É uma malignidade que ela começou lá no Éden. Quando a serpente oferece o fruto para Eva. E a Eva ela ficou possessa e seduziu o Adão. Quem seduziu o Adão não foi a serpente. Quem seduziu o Adão foi a Eva possessa da serpente. Aliás, a serpente foi possessa. Depois a Eva foi possessa. A serpente, na realidade, o espírito das trevas entrou na serpente e seduziu a Eva. Depois, esse espírito das trevas também entrou na Eva e seduziu o Adão. Que a gente fala serpente porque foi o nome que ficou sendo usado para falar sobre aquele espírito. É o espírito da sedução, que para ter vitória contra ele é só pelo sangue de Jesus. E eu peço a tua cobertura, Senhor, cubra-me com teu sangue, Jesus, e faz cair por terra todos os altares desse demônio que atua na área sexual, faz cair por terra, vá pro abismo, acabou na minha descendência essa malignidade atuando. Eu rejeito em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque o poder de Deus não pode ser menor do que esse poder da sedução. Não pode, gente. Porque se o poder de Deus for menor que o poder da sedução, o mundo já era, acabou. Vai todo mundo pro inferno. E eu acredito no poder de Deus, do Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que vai enviar os anjos dele, guerreiro com espada de fogo, para destruir esses demônios que atuam na área sexual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu começar a leitura. Vem comigo, Senhor. Tem compaixão da descendência que eu gerei para ti. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão. Me perdoa. Em tudo que eu fiz, que não estava de acordo com a tua vontade, Pai eterno. Me perdoa. Mas tem compaixão dessa descendência. Tem compaixão, Senhor. Isso é muito triste, Pai. Com certeza o Senhor também ficou triste quando Adão e Eva pecou. O Senhor ficou triste até quando aquele anjo preferiu as trevas. Um príncipe dos anjos preferiu as trevas. O Senhor também ficou triste. Mas não podemos parar, Senhor. Não podemos parar, não podemos aceitar, não podemos dizer que é assim mesmo. Não podemos fingir que não estamos vendo. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, Senhor. Senhor Jesus sofreu tanto, tanto, tanto. O que tem mais para fazer? Meu Deus. O Senhor Jesus sofreu tanto, 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 tanto. Mas as pessoas que dizem que crê nele não muda. Gente, eu vou falar um assunto aqui. Que primeiro a gente vai usar o Velho Testamento. Ok? Primeiro nós vamos usar o Velho Testamento. Gente, teria muita coisa só do Velho Testamento para falar, gente. Se eu fosse ficar aqui falando, eu estava o dia todo falando, não ia terminar. Porque a sedução começou no Éden. E essa sedução também ela envolve o sexo. Porque a partir do momento que Eva come daquele fruto, a Eva fica contaminada. Ela fica contaminada. O DNA dela foi contaminado. E ela seduz o Adão. E quando Deus tira eles do jardim, coloca para aquela terra,
para aquele lugar fora do jardim, já existia, essa terra que nós estamos hoje era um lugar fora do jardim, não é o jardim do Éden, isso aqui era um lugar fora do jardim, onde já tinha o pecado, onde já tinha espinho, onde já tinha coisas terríveis, tenebrosas. E Adão e Eva vai para esse lugar. Por quê? Porque deu ouvido para as mentiras e sedução da serpente. Então Adão e Eva é jogado nesse lugar que já estava contaminado. Já estava contaminado quando Adão e Eva chegou. Vamos lá. Aqui, gente, é como eu falei, eu ficaria o dia todo aqui falando, eu vou pegar todos os exemplos da Bíblia que fala sobre essa imundícia da área sexual. Mas vamos aqui para Números 25, o povo no deserto ali. Povo no deserto, Números 25. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. É libertinagem sexual. Quando você ouvir falar em libertinagem, já lembra que é sexual. Quando você ouvir falar a palavra impureza, imundícia, impudícia, já lembra da parte sexual, que as traduções elas não completam, elas colocam uma palavra ali, mas elas não entram em detalhe. A Bíblia é muito resumida, não sei se por que os judeus e os cristãos já escreveu ela tão resumida. A Bíblia ela é muito resumida, então aqui ele só colocou a palavra libertinagem, mas é a imundícia da área sexual. Lá no Novo Testamento você vai ver que eles colocaram lá fugir da impureza, da impudícia, mas ali é área sexual. Quando fala lá as regras para os gentios, se abster-se das impurezas, ali está falando da parte sexual. Mas o texto é bem pequenininho, com uma palavrinha só. Vamos lá. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Cuidado com os moabitas. Cuidado. Quem era Moabe? Vamos ver quem era Moabe? Eu tô com a internet no outro telefone agora. Pus o Wi-Fi hoje. Quem era Moabe? Gente, eu vou tentar resumir, porque senão a gente vai ficar o dia todo falando e não vai terminar. Aqui, ó. Você sabe quem era Moabe? Moabe era a descendência de um incesto. Moabe foi um personagem bíblico, filho de Ló com sua filha mais velha. Ok? Os moabitas, eles já vieram de um incesto. Porque a mulher de Ló, ela ficou com dó de ver Sodoma e Gomorra sendo destruída. E ela virou estátua de sal. E aí, Ló fica tão com medo quando vê aquele fogo queimando a cidade e a mulher virando estátua de sal, que Ló foi para uma caverna longe de tudo que é ser humano e se escondeu ali naquela caverna com as duas filhas. E ao passar dos tempos, não tinha homem para aquelas mulheres, e elas falaram: meu pai vai morrer, nosso pai vai morrer, nós, mulher com mulher não gera, vai morrer todo mundo e não vai deixar descendência. Naquela época, ter descendência era a coisa mais importante. Não importa se a descendência fosse de forma errada, mas tinha que ter descendência. Não importa se a Sara desse a empregada para Abraão, mas tinha que ter descendência.
Não importa se Raquel desse a serva para Jacó, mas tinha que ter descendência. Ok? Tinha que ter. As pessoas faziam qualquer coisa por descendência. Qualquer coisa. É como se hoje as pessoas vão lá e fazem um pacto com o príncipe das trevas para ficar rico. Hoje, né? Muitos querem ficar rico de qualquer jeito, não importa o jeito que é. Naquela época era ter descendência. Tinha que ter de qualquer jeito, não importa de forma que fosse. E aí elas pegaram essas filhas do Ló, tiveram a brilhante ideia lá, fazer ele já tinha feito plantação de uva, tinha muita vinho, tinha tudo. Só não tinha homem para elas gerar filho. Elas falaram assim, a única solução é a gente deixar o nosso pai bêbado e fazer sexo com ele. E foi assim, combinaram as duas irmãs, um dia foi uma, engravidou, deu certo, agora vai ser você, tenta você para ver. Deu certo, as duas engravidou. Então, o primeiro que nasceu foi o Moabe. Então, Moabe foi um personagem bíblico, filho de Ló. Esse aqui eu tô lendo aqui na Inteligência X, ok? Do Google. Moabe foi um personagem bíblico, filho de Ló, com sua filha mais velha e o patriarca do povo moabita. E se tornou o patriarca do povo moabita, ok? Então, aqui a gente sabe quem eram os moabitas. Filho de incesto da filha mais velha de Ló, com o próprio pai, que estava bêbado, mas mesmo bêbado o homem fez sexo. Mesmo bêbado, como diz a história, ele funcionou. Porque quando as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa, não tem temor a Deus, qualquer jeito serve, misericórdia, livra-nos, Senhor, livra-nos do espírito dos moabitas, Senhor. Sangue de Jesus é poder, misericórdia. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, anjos caídos. Elas tinham deuses, elas já tinham conseguido seduzir o pai. Aqui agora já é a descendência deles, já é a descendência, gente. A sedução foi lá 500 anos, quase 1000 anos atrás, ok? Lá na época de Abraão. Agora o povo já ficou 400 anos no Egito e já está no deserto, agora já tem uns 600, 700 anos. A descendência dos moabitas. Teria que pesquisar, mas não vou perder tempo com isso, não. Agora é a descendência de Moabe. Agora é a descendência. As mulheres, elas faziam culto de orgia aos anjos caídos, que chama deuses. Toda vez você vê lá os deuses, seja grego, romano, babilônico, estadunidenses, americano, América do Sul, do Norte, México, de Israel, de Itália, de Europa, de Rússia. Gente, seja qualquer continente que for, é isso que eu quero dizer. Quando você vê lá os deuses, não importa se é um homem, mas tá como querendo ser um deus, com D minúsculo. Os deuses tá com esse espírito. Lembra que o Senhor Jesus falou lá, você lembra que o João Batista falou lá para os israelitas, raça de víboras, descendência de Caim. É espiritualmente, porque o Caim morreu, mas alguém ali no meio de Noé veio com a semente de Caim, ok?
Então, quando João Batista fala ali raça de víbora, ele estava falando da semente de Caim que foi introduzida no povo judeu. Quando o Senhor Jesus fala, vós tendo por pai o diabo, ele estava falando dessa semente de Caim que entrou no meio do povo judeu. E o povo judeu achava que, não, é todo mundo filho de Abraão. Todo mundo é filho de Abraão, Isaac, Jacó. Não, não é todo mundo que é filho de Abraão, Isaac, Jacó, não, gente. Tem a semente da serpente, gente. Lá em Gênesis 3 fala que a mulher que ia dar luz, a semente da mulher, que é Maria, que dá o santo Jesus, a luz, mas que ia ser inimiga da outra semente, que é a semente da serpente. Mas crente não prega isso, porque nem entende também, deixa pra lá. Você sabe por que tem tanto ódio a Maria na face da terra? Porque Maria foi feita para ser inimiga da serpente. Então quem é inimiga dela está do lado da serpente. Simples assim, gente. Vamos ver o que essas mulheres fizeram? Elas faziam culto para os deuses. Quando você está na orgia sexual, você está fazendo culto para os deuses. Se você não está casado com o teu marido, honestamente, na área sexual, você está fazendo culto para os deuses. E não importa se é homem, mulher, não importa se é pessoa do mesmo sexo, ou masculino, não importa, gente. Vocês estão fazendo culto aos deuses pagãos, quando não está debaixo de um casamento abençoado por Deus. Vamos lá? Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem sexual com as filhas de Moabe. Moabe já tinha se passado 600 anos para cima, nem sei quanto. Mas ali estava a descendência dele, porque o espírito não morre. As pessoas morrem, mas o espírito não morre. Essas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses. Olha lá. Ao sacrifício de seus deuses. E como é que elas faziam o sacrifício a seus deuses? Lá, desde que as matriarcas delas fizeram. Embebedou o pai para fazer sexo, incesto, que é proibido pela Torá. Vamos lá. Essas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. E o povo comeu e se prostrou diante dos seus deuses. Quando um crente está no pecado sexual, ele está se prostrando diante dos deuses pagãos. Mas ele só sabe falar mal da igreja católica. Igreja católica é idólatra, igreja católica é idólatra. Ai, eu estou escandalizado com a caveira da santa. Gente, você vai todo canal de crente no YouTube com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. Ou 500 seguidores, ou 1000 seguidores. Todo canal tá lá. Vocês viram o que a igreja católica tá fazendo? Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Esses convidaram o povo a sacrificar seus deuses. O povo comeu, prostrou-se diante dos seus deuses. Sabe como? Sabe como? Israel juntou-se a Belfegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Você que está no pecado sexual, você está provocando a cólera do Senhor. Não importa se você é freira, se você é a santa da igreja evangélica, se você é a irmãzinha do coque, se você faz jejum e oração, se você tem a saiona no cabelão, ou se você é uma piriguete. Pouco importa para esses demônios. Pode ser freira, piriguete, irmã do saião, do cabelão. O demônio que atua na área sexual não tá nem aí. Eu não tenho imagem na minha casa. Eu não tenho. Vocês acham que o demônio da área sexual tá ligando para isso? Vocês acham mesmo? Vamos lá. Prostrou-se diante de seus deuses. Israel pecou, provocando assim contra ele a cólera do Senhor.
Contra ele é contra o povo, ok? A cólera, sabe que é cólera de Deus? Jesus, socorro, socorro, socorro. Misericórdia, misericórdia. Reúnem, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim. Sabe quem falou isso? Deus, Adonai, Hashem. Reúna, disse o Senhor. Ai, Deus não faz nada, é só os homens. É só os... não é Deus não, os homens. Deus é Deus. Ele dá ordem, dá hoje. A pessoa, quando ela quer viver no pecado, ela fala que Deus não faz nada. Por quê? Porque ela também não quer expor o pecado dela. Vamos lá. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Moisés disse ao juiz de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado em Bel-Fegor. Dói, né? Dói. Imagina se Deus falar para você: mata lá aquele lá que está no pecado sexual. Os seus aqui, falou. Oh, Jesus. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma midianita sobre os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda da reunião. Tá todo mundo chorando, gente. Por quê? Ele sabia que Deus já tinha dado a ordem que era para destruir. E o povo estava nas orgias sexuais. Vamos lá. Vendo isso, Finéias via um chorando dali, outro chorando dacolá, seus parentes sendo mortos, enforcados, sofrendo lá diante do sol, porque cometeu os pecados sexuais, e o povo chorando. E Finéias, vendo isso, Finéias falou assim: bom, não tenho mais nada a perder, mas eu vou fazer pelo menos uma coisa aqui. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, diz que é Arão, porque dizem, gente, que é porque Moisés era gago. Diz que é Arão mesmo, mas é Arão porque Moisés era gago, mas não sei, sabe? Vamos lá. Levantou-se no meio da assembleia, da reunião. Assembleia, tem até igreja que chama assembleia hoje, que antigamente era tão rígida, mas hoje, meu Deus. Oh, Jesus, eu conheço gente que está na assembleia e só a misericórdia de Deus. Vamos lá. Vende isso, Finéia, filho de Eliezer, filho de sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-o no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. O que acontece? Deus já tinha dado o aviso, Moisés já tinha dado o aviso e o povo continuava pecando. Aí Finéias estava vendo, sabia que um casal ali estava fazendo aquilo. Não estava respeitando as ordens que Deus mandou, tá nem aí, quer que der pai Deus falar a mesma coisa, e aí? E estava lá. Aí Finéias levantou, pegou a espada. Enquanto ele estava lá no ato sexual, Finéias foi lá e encravou a espada que furou os dois. Vocês pensam que é brincadeira? Tendo ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre, e deteve então-se o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. 24.000 homens. Hoje morre uma pessoa, é um escândalo. Ai, mataram alguém. Gente, no deserto, a terra abria, engolia 30.000. Aqui morreu 24.000. Lá, uma época lá que Davi
foi fazer um negócio errado lá, morreu não sei quantos mil. Quando tinha guerra entre os próprios israelitas, morria não sei quantos mil, e você hoje se escandaliza porque morreu um fulano. Você não conhece a Bíblia, não? Jesus, socorro. Morreram 24 mil homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés. O que o Senhor disse a Moisés? O Senhor é Adonai, é Hashem. Okay? Hashem. Só que é em Hashem. Ah, você conhece o que Hashem faz quando o povo está em pecado? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Ainda mais quando rejeita o Senhor Jesus Nazaré. Porque o Senhor Jesus Nazaré é o único que pode nos livrar da ira divina. Mas o povo não quer Jesus Nazaré. O que eles estão fazendo? Eles estão falando que vem a ira divina sobre nós. Quando eles rejeitam Jesus Nazaré, eles estão falando que vem a ira divina sobre nós. Qualquer ser humano, seja judeu ou gentil, quando rejeita Jesus Nazaré, está dizendo assim, que vem a ira de Adonai sobre nós. É isso que estão fazendo. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando, olha, quem falou? O Senhor, Adonai, Hashem, falou para Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas, entre eles, do mesmo zelo que eu, por isso, não o extingui, por isso não os extingui em minha cólera. Deus queria acabar com todo mundo, não era só com 24 mil, era com todos. Não sei, não tem ideia de se era 1 milhão, se era mais de 1 milhão, uns falam 6 milhões, sei lá quanto. Deus queria acabar com tudo, por causa daquela atitude de Finéias. Só morreu 24 mil. Ok? E Deus fala: eu não matei o resto por causa da atitude de Finéia. O que Finéia fez? Aquele casal que estava lá se exibindo. Essa sexo mesmo, sexo. Ai, essa gostosa, rebola, essa gostosa. Ai, eu consigo seduzir. Sangue de Jesus é poder, cubra-nos, o Senhor. Espírito de pombagira, queima Jesus. Vá pro abismo no nome de Jesus. Queima, vá pro abismo. Ok? Aí o Finéias foi lá, pegou a espada, cravou no meio dos dois enquanto eles estavam no ato sexual. Morreram ainda 24 mil. Mas se não fosse isso, ia acabar com a nação de Israel. E você fica brincando com pecado sexual. Agora, vamos para o Novo Testamento, né? Gente, se eu for procurar coisa no Velho Testamento, eu fico o dia todo aqui procurando sobre a área sexual. Vamos para o Novo Testamento. Coríntios. Só creio na Bíblia. Tudo que você vai falar, até irrita. Eu só creio na Bíblia. Você nem conhece a Bíblia? Por que você diz que crê numa coisa que nem você conhece, nem lê? E quando lê, vai pela cabeça dos outros. Ah, fulano falou que é assim. Mas e você? O que você entendeu? Você pediu para Deus para te ajudar a entender? Vamos lá. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo. Mas o impuro peca contra seu próprio corpo. Aqui está falando para a igreja. Aqui está falando para a igreja. Fugir da fornicação, adultério, prostituição, masturbação, gente, qualquer coisa, tem uns demônios que eles chamam incubos. Você pode pesquisar isso, tá cheio na internet, tem uns demônios que chamam incubos, que eles vão mexer com os órgãos sexuais de homem e de mulher à noite, enquanto tá dormindo. Você não sabia disso, não? Tem mulher que diz que faz sexo com o marido que já morreu. Não, ela tá fazendo com demônio. Você não sabia disso, não? Tem uns homens que, ai, nossa, eu tive um sonho com uma gostosona. Não, era um demônio que tá te possuindo. Sangue de Jesus é poder, livrai-nos. Gente, é tenebroso essa área sexual, que já veio lá do fruto do Éden.
porque a Eva já ficou possessa. E depois, quando nasce o Caim era do mal e matou o Abel, que era do bem. E quando Deus destrói tudo ali, porque tá uma bagunça, anjo cruzando com mulher, e tá na Bíblia, gente, mas os pastores vão te esconder isso. Tá ali uma bagunça ali, homem transando com mulher, com anjo caído, transando com mulher, fazendo uns seres híbridos, que nem era homem, nem era anjo, uma coisa estranha, maligna das trevas, e Deus falou, me arrependi de ter criado o homem. Meu Deus do céu! Imagina a Bíblia falar que Deus não se arrepende, mas ali Deus se arrependeu. Aí os teólogos quebrando a cabeça, tentando explicar o versículo. Ixi, gente, tchau. Tchau, gente, eu tô farta desses teólogos que escreve livros e livros, horas e horas, tentando explicar um versículo que nem eles mesmo entenderam. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Vem conosco. Então ali o Caim, semente da serpente. Caim foi... Ele é de Adão e Eva. Sim, ele é de Adão e Eva, mas Adão e Eva tinham comido o fruto do bem e do mal, né? Já nasceu Caim do mal e nasceu Abel do bem. Porque ele comeu o fruto do bem e do mal. Eu já tô igual o pastor Joilson, brincando com as coisas para falar, mas às vezes, pra gente não ficar mais muito nervosa, é melhor brincar, né? Então, ali, a Evinha cruzou com o Adãozinho. Mas eles já tinham comido o frutinho do bem e do mal. Nasce o Caim e nasce o Abel. O Caim invejoso ficou com raiva, porque Deus deu atenção para o sacrifício de Abel e foi lá e falou, ainda brigou com Deus. E ainda tratou Deus como se fosse um amiguinho dele qualquer. Vê lá em Gênesis, gente. Você não lê Bíblia, não? Pelo menos segue quem lê. Santo é o nome do Eterno, vem conosco, Jesus. Vem conosco. E sabe o que o Caim fez? Deus, você quer um sacrifício? Aqui, ó. Vou te sacrificar, é Abel. Pronto. Você quer um sacrifício? Você quer? Porque fez na rebeldia, fez na vingança. Sangue de Jesus é poder. Livra-nos da rebeldia, da vingança. Gente, a rebeldia e a vingança é coisa maligna. Misericórdia. Vamos lá. Fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo. Mas os impuros pecam contra o seu próprio corpo. Quando nós falamos mal dos outros, nós estamos pecando, mas é um pecado fora do corpo. Quando nós pegamos alguma coisa de alguém escondido, roubo, furto, nós estamos pecando, mas é fora do corpo. Não estou falando que não é pecado, tudo é pecado, viu, gente? Mas quando nós deitamos com uma pessoa, fazemos sexo, o pecado é dentro de nós. Não é um pecado que eu cometi fora, é um pecado que eu cometi dentro. É aqui a Bíblia está falando. Você não disse que crê na Bíblia? Fugir da fornicação, adultério, prostituição, qualquer coisa da área sexual, pode ser como com mulher, pode ser, eu sou uma mulher, nós podemos fazer tudo que nós quisermos. Sim, pode mesmo, inclusive queimar no fogo do inferno. Porque um corpo, quando ele está contaminado pelo sexo, vocês acham que ele vai morrer, vai pro céu? Tá na igreja bonitinho, cantando. Bate palma. Eu já aceitei Jesus, já sou batizado, vou pro céu. Mas no dia a dia tá num pecado sexual. Você pensa que com Deus se brinca? Você tá pecando contra o próprio corpo. Como é que você vai ter o Espírito de Deus dentro de você? A Bíblia diz que o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo. Mas quando você faz uma orgia a deuses caídos, porque sexo fora do casamento é orgia a Deus caído. Vê lá os moabitas.
povo de Israel estava pecando com as mulheres moabitas porque estava fazendo sexo aos deuses, porque não é, porque o sexo é para Deus quando ele está debaixo da regra de Deus, se ele estiver fora da regra de Deus. O povo de Israel, lá do Velho Testamento, os homens podiam até ter mais de uma mulher, mas mesmo para ter mais de uma mulher tinha que ter regra. A Sara deu a serva dela para Abraão, Raquel e Agá deu a serva delas para Jacó, mas tinha uma regra ali. Não é que Jacó ou Abraão podia sair por ali catando qualquer mulher. Não. E o homem podia fazer isso. Mulher nem pensar. Gênesis, por causa que a serpente usou a mulher, em Gênesis fala assim: o seu desejo será para o teu marido. O seu marido está de acordo com os seus desejos? Não, eu nem conto para ele, eu faço tudo escondido, ele nem sabe o que eu faço por aí. Então você está fazendo culto aos ídolos, aos deuses. Vem conosco, Jesus, purifica-nos. Ok? Mulher, o homem ainda podia ter uma outra esposa que fosse solteira ou viúva, que não tivesse ninguém na vida, ele ainda podia ter, o homem ainda podia ter. A mulher só podia ter o marido. Mais ninguém. Se você diz que crê na Bíblia, então você tinha que crer nisso. Vamos lá. Eu tô falando pra mulher, gente, eu sou mulher. Não, direitos tudo iguais. Gente, vocês precisam entender o que é direito iguais e o que é lei divina. Não mistura as coisas, não. A lei divina é superior. Vamos lá. Fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertences? Como é que você pega o corpo que você... Eu já aceitei Jesus, já levantei a mão, já aceitei Jesus, vou na igreja todo domingo, já sou batizada, eu creio no Espírito Santo, mas você está pegando o seu corpo que é para o Espírito Santo e está dando para os deuses, para os demônios, quando você tem um relacionamento sexual que não é bíblico. Ok? Isso é para homem e para mulher. Porque se não tiver conforme Deus criou, se não tiver a bênção do casamento, está fazendo culto para os deuses. Os deuses são anjos caídos. Como o Israel estava fazendo ali com as filhas dos moabitas. Lá fala claramente. Era culto para os deuses. Os paganismos sempre teve esse negócio de fazer culto para os anjos caídos, que é os deuses. Sempre teve negócio usando sexo, gente. Sempre, tinha as prostitutas cultual. Você vai ver lá. A igreja de Coríntios tem aquela lá confusão, porque essas prostitutas sexual, que elas serviam o templo, quando elas se convertiam, elas iam para a igreja. Mas agora elas tinham que ter uma vida santa. Agora elas tinham que pôr um véu e cobrir a cabeça. Tá lá, Paulo falou, gente. Você crê na Bíblia, nem sabe o que está escrito na Bíblia. Vem conosco, Jesus, não Pai, Filho e Espírito Santo, purifica-nos. Fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo. É fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. E é pecado de morte, viu? Vê lá na lista dos que vão para o inferno, é pecado de morte. Porque Paulo pregava um evangelho mais liberal, mas liberal da parte de Deus. Não é que Paulo inventou, não, da parte de Deus. Para os gentios. Então Paulo não exigia que os gentios fizessem festa bíblica. Paulo não exigiu que gentios circuncidassem. Pelo contrário, Paulo falou que a circuncisão era no coração. Ok? Mas Paulo vai lá conversar com os apóstolos de Jerusalém, porque os apóstolos de Jerusalém era Pedro, era João, era Tiago. Eles continuavam pregando Jesus e Moisés, Jesus e Moisés. Gente, só você estuda isso.
E Paulo foi lá conversar com eles. Ele falou, tá bom, Paulo, é o seguinte, fala para os gentios, não comer carne sacrificada a ídolos, sangue, não beber sangue, não comer carne, e fugir da impureza, que é a impureza sexual, gente, que é isso aqui, gente. Mas nem na própria Bíblia eles colocaram a explicação direita, eles pulou ali por cima, escreveu uma palavrinha rapidinho, não explica, e cada tradução que passa vai disfarçando mais um pouquinho, porque hoje, gente, as pessoas, agora eu sou de Moisés, mas quer viver no pecado sexual. Não, agora eu vou seguir Moisés, seguir a Torá. A Torá mandava matar qualquer pessoa que envolvia com pecado sexual que não era um casamento aprovado. Podia ser do mesmo sexo, sexo oposto, não importava. Morte. Eu não gosto de Paulo, porque Paulo era muito duro. Gente, Paulo foi o apóstolo que deu mais moleza pro gentio. Um negócio de Paulo, que Paulo é muito duro, eu vou lá para Moisés. Vai, que tu vai ser morto pela lei. Com a espada enficada. Vai. Vai para Moisés, tu vai ver o que vai acontecer. Em Cristo, nós clamamos a misericórdia de Deus. Purifica-nos. Purifica, Senhor. Purifica a tua igreja. Purifica, purifica, purifica. Tira do nosso meio os moabitas. Tira do nosso meio os moabitas. Tira os moabitas da igreja, da tua igreja, Jesus, e joga no abismo. Tira os moabitas. Tira, Pai. Eu não creio em imagem, mas está fazendo culto aos deuses pagãos através do sexo. São os moabitas. Senhor, tira os moabitas da tua igreja, Jesus. Tira, lança fora. O Senhor tem poder para isso. Nós não temos poder, mas o Senhor tem. E nós vamos te pedir, tira os moabitas de dentro da tua igreja, que se acha santa, que tem a melhor doutrina, que tem um cabelão, que tem uma saiona, as mulheres, um vestidão para ir para a igreja, um cabelão, cara de santinho, não, eu não creio em imagem, mas está na prostituição, fazendo culto aos deuses pagãos. E eu paro por aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, me ajuda, me cubra, tenha compaixão da minha descendência, Senhor, tenha compaixão. Tira do nosso meio tanto a prostituição carnal quanto a prostituição espiritual. Tira do nosso meio, Senhor, porque isso é uma coisa que dá muita tristeza pra gente, muita tristeza, Jesus, porque a gente fica impotente, a gente fica sem força, a gente não sabe o que fazer. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Eu quero pregar a tua palavra com alegria, com fé, com esperança, Senhor. Mas tem certas cenas que cortam o nosso coração. Ou nos deixa indignada, ou nos deixa abatida, caída. Tenha compaixão, eu te peço, não, Pai, Filho e Espírito Santo também. Pai, Shalom, já falei muito. E deixa na mão do Senhor agora. Vem conosco, Jesus.